Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 46. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 30, Paulo ele fala sobre esse amor de Deus que nada em absoluto pode nos separar dele. E ele usa alguns exemplos ali, né? Ele vai dizer: nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nenhuma outra criatura pode nos separar. Ele diz que nem mesmo a morte nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Salmo de número 46. O texto nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolação na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. O tema da nossa mensagem é refúgio e fortaleza. A maioria das pessoas identifica esse salmo como sendo a inspiração para a composição do hino, um hino composto por Lutero, por nome de Castelo Forte é o nosso Deus. Se eu não estou enganado, esse hino está na nossa harpa, o número 580, 588, uma coisa assim. E muitos acreditam que esse texto, o Salmo 46, foi a inspiração de Lutero para compor esse hino. E é bem provável que o contexto histórico deste salmo seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Vocês lembram de uma passagem bíblica que está registrado em 2 Reis, no capítulo 18 e 19, também está registrado em Crônicas 32, e no livro do profeta Isaías, no capítulo 36 e o 37, todos esses textos falam sobre esse episódio, falam sobre esse acontecimento, em que Israel é cercado pela Síria, sob o comando do rei Senaqueribe, e que Ezequias ele se põe a buscar ao Senhor juntamente com todo o povo, e ao anoitecer o texto diz que Deus envia um anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor ele mata 185 mil soldados do exército assírios. Os comentaristas acreditam que o Salmo 46 ele é um salmo que ele é composto nesse contexto. Esse salmo ele está fazendo uma alusão ao agir de Deus, mas a esse agir de Deus, quando Deus ele age livrando o seu povo dentro desse contexto. A ênfase do salmo é sobre a presença do Senhor com o seu povo.
e sobre como faz uma grande diferença confiar nele durante as transformações e as dificuldades da vida. O Salmo, ele concentra-se no Senhor e em quem ele é para o povo que nele confia. Vejamos as descrições que o salmista faz da relação de Deus com o seu povo. Ele começa falando que Deus, ele é a nossa fortaleza, e ele descreve isso entre o versículo 1 e o versículo de número 3. A palavra traduzida por refúgio, que ele utiliza aqui, no versículo 1, essa palavra ela é utilizada algumas vezes durante esse Salmo 46. No versículo 1, essa palavra, ela significa abrigo. Então, no versículo 1, a palavra refúgio significa abrigo. Enquanto essa mesma palavra no versículo 7 e no versículo 11, quer dizer fortaleza. Então, no mesmo salmo, no versículo 1, o 7 e o 11, a palavra ela tem um significado distinto. Refúgio no verso 1 e fortaleza no versículo 7 e no versículo 11. Os dois termos declaram que Deus ele é um refúgio confiável para o seu povo, quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, pois nele encontramos um abrigo seguro para nos proteger, bem como é a força necessária para o combate. Por que o autor ele diz que Deus ele é essa expressão refúgio? Significa que em Deus nós encontramos um local onde nós podemos nos abrigar do perigo, bem como em Deus nós encontramos as forças necessárias para enfrentarmos as lutas que nós teremos na nossa caminhada, em nosso dia a dia. Então é por isso que Deus ele é o nosso refúgio e, ao mesmo tempo, a nossa fortaleza. Porém, é importante ficar claro que ele não nos protege. A proteção de Deus, ela não se dá com a finalidade de nos mimar. Antes, quando Deus ele nos abriga em uma situação de perigo, não é apenas com a finalidade de nos proteger, mas com o objetivo de nos fortalecer, para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigo. Deus ele nos traz para debaixo das suas asas, com a finalidade de nos proteger momentaneamente, e ao mesmo tempo de nos fortalecer para nos enviar para a batalha, para vencermos as lutas que temos a batalhar. Em tempos de crise, alguns líderes de Israel mostraram-se propensos a buscar a ajuda de outros povos, como por exemplo o Egito, quando na verdade deveriam buscar o Senhor e crer nele, pois ele é o socorro bem presente, como diz o salmista, na hora da angústia. Alguns chegam a interpretar que a razão pela qual a promessa de Deus ela demorou a se concretizar na vida de Abraão parece um contrassenso, né? Dizer que houve falta de fé em Abraão, sendo que Abraão ele é conhecido como o pai da fé, né? Mas até mesmo aquelas pessoas que foram elogiadas por uma característica, ela pode ter falhado naquela característica pela qual ela era elogiada. Então, Abraão, no momento de fome na terra, que Deus havia enviado ele, o texto diz que ele desce para o Egito, em busca de comida. Isso acontece algo de maneira parecida com o seu filho Isaque, e quando ele tem o mesmo objetivo de ir para o Egito, capítulo 26 de Gênesis, o texto diz que Deus fala com Isaque dizendo, não desça para o Egito, porque eu te abençoarei nesta terra. E o texto diz, vai além, né? Até a teologia da prosperidade usa muito esse texto, né? Diz que Isaque semeou naquela terra e Deus multiplicou abundantemente as suas sementes. Então, Deus ele é aquele que nos protege momentaneamente com a finalidade de nos fazer
capacitado para enfrentar qualquer tipo de perigo, porque Ele é aquele que nos protege e que nos prepara para o enfrentamento das batalhas. A palavra tribulações que o salmista descreve, refere-se às pessoas em lugares apertados, encurralados, num canto e incapazes de sair dessa situação. A orientação para tais ocasiões é para que nós não tenhamos medo, não temas. Jesus ele usa essa expressão em vários momentos para os seus discípulos. O discípulo vai até Jesus Cristo diante de um maremoto, diante de um vento contrário que se deu. Vejamos, aqueles discípulos que ali estavam, eram homens totalmente habilitados para fazer aquela travessia que eles estavam fazendo. A grande maioria deles, com algumas exceções, né, Mateus, que não era da área da pesca, quem mais? De maneira clara, que nós sabemos, apenas Mateus não era um pescador, né? Há alguns que nós não sabemos muito bem qual era a sua atividade, como Bartolomeu, Tomé, nós não sabemos qual era exatamente a sua atividade. Mas Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores, hábeis pescadores. Homens que estavam habituados a andar naquele mar de cá para lá, de lá para cá, todos os dias. Já tinha feito essa travessia provavelmente centenas de vezes, ou talvez milhares de vezes, já tinha feito essa travessia no mar da Galileia. Mas chega um momento que a tempestade se levanta, e o que eles fazem? Ir até Jesus Cristo, que estava dormindo, cansado da sua atividade, e eles vão: mestre, tu não te importa que perecemos? Jesus diz: não temas. Irmão, quando nós sabemos que Deus ele tá conosco dentro do barco, não há motivos para temores, não há razão para desespero, não há motivo para que nós venhamos nos descabelar. Alguns nem precisam disso, né, para que aconteça, né? Já está acontecendo pela própria natureza, né? Não vou nem olhar, porque senão os irmãos vão achar que eu estou olhando para eles. Deixa eu focar aqui. Quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém, Isaías disse ao rei: não temas por causa das palavras que ouvistes. Não há razão para que nós venhamos temer diante de um perigo, tendo convicção que Deus ele está conosco, independente do momento, meus amados. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, porém podem vir terremotos e maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle de nosso Senhor. As circunstâncias à nossa volta podem até ser alteradas, mas a aliança de Deus com o seu povo nunca muda, irmãos. O profeta Isaías, no capítulo 8, verso 4, fala sobre isso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, fala sobre isso. De que podem todas as coisas serem alteradas, mas a palavra do Senhor, ela não muda. Isaías, ele diz: cai-se a flor, murcha-se a erva, mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Quando nós temos uma promessa de Deus, irmãos, e nós temos convicção que nós estamos caminhando de acordo com aquilo que Deus nos prometeu, e fazendo aquilo que Ele nos orientou, a palavra do Senhor, ela não tem um prazo de validade. Eu estava conversando com uma das minhas cunhadas esses dias, que ela fez um concurso e passou, e eu falei sobre a questão do prazo de validade, né? Que às vezes você faz um concurso público, passa, mesmo você passando, pode ser que você não chama, porque demora muito chamar, e se passar, pelo menos era, né, 2 anos, aquele concurso ele perde a validade. Você vai ter que fazer de novo. Se você não se classificou entre os primeiros colocados, de repente, mesmo passando, você não é chamado para exercer a função, porque o concurso ele tem prazo de validade. A palavra de Deus não, meus irmãos. O que Deus nos prometeu está de pé.
continua válido, aquilo que o Senhor ele estabeleceu como sua vontade para a nossa vida não muda, não é alterado. Deus ele não muda com base nas circunstâncias momentâneas do nosso humor, das nossas perspectivas. O agir de Deus não tem nenhuma fundamentação nas nossas esperanças, no nosso ânimo ou no nosso desânimo. Deus ele prometeu e a sua promessa se concretizará. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio em meio às incertezas da vida. Nós temos poucas certezas, né? Isso virou meio que uma frase de para-choque de caminhão, ou aqueles filósofos de boteco, né? Que a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, né? A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos... E é verdade. Até aquelas coisas que são mais palpáveis, nós não temos muita certeza. Nós não temos certeza se amanhã, amados, aqui estaremos. De repente Jesus ele nos leva. Então nós temos poucas certezas com relação à vida. Mas Jesus ele é a nossa certeza, até mesmo diante das incertezas. Diante desse acúmulo de incertezas da nossa vida, Jesus ele falou para que nós viemos confiar nele. Evangelho que Mateus escreve no capítulo 6, ali no Sermão da Montanha, a partir do verso 15, Jesus ele fala sobre o excesso de preocupação humana, com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber. E Jesus ele disse: canalize a sua preocupação em mim. Canalize a sua preocupação em mim, porque... E ele dá alguns exemplos, ele diz: veja os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, e ele não tem um celeiro para ajuntar, mas eu alimento ele todos os dias. O lírio dos vales, nem Salomão, no auge, no apogeu do seu reinado, é tão belo ou se veste tão magnificamente como o lírio dos vales. E ele diz: e porventura Deus ele não poderia fazer a mesma coisa com vocês, homens de pequena fé? Ele chega naquele ponto muito conhecido de todo, né? Portanto, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. As nossas incertezas devem ser depositadas aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Segunda coisa que o salmista ele trabalha é que Deus ele é o nosso rio de alegria. Porque a cena seguinte apresentada, a partir do versículo 4 até o versículo de número 7, mostra Jerusalém, onde o povo encontrava-se sitiada pelo exército assírio. A água era um bem precioso na Palestina, especialmente em Jerusalém, uma das poucas cidades da antiguidade não construída à beira de um rio. Havia uma importância muito grande para as cidades da época, é que a cidade ela fosse construída próxima a um rio, porque era esse rio quem iria abastecer essa cidade. Acontecia às vezes que a cidade ela ficava dos dois lados do rio, o rio passava no meio da cidade. Era muito comum que isso acontecesse. Isso era uma maneira que as pessoas tinham de se resguardar de que não faltaria água para elas, né? E Jerusalém foi construída em um local que não tinha rios. Então Ezequias havia usado de sabedoria, o rei, né, da época, e construído um sistema subterrâneo de abastecimento que ligava os mananciais de Geom, no Vale do Cedron, ao tanque de Siloé. Vocês lembram do tanque de Siloé, onde Jesus mandou aquele cego lavar o seu rosto, depois de passar lama nos seus olhos, para que ele se lavasse e ficasse curado? Lava-se no tanque de Siloé. Esse tanque era o tanque que abastecia a cidade de Jerusalém, de modo que havia água disponível. Porém o salmista sabe que Deus era o seu rio, aquele que supre a água da vida. Era ele quem traria isso.
O verso 4, ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, ele está falando dos assírios, bramam as nações, reinos se abalam, porque os assírios, irmão, eles estavam destruindo todas as cidades vizinhas, eles estavam destruindo tudo. Então bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Nós temos para onde ir, nós temos aonde nos refugiar diante desse momento trágico, diante desse cerco que foi estabelecido pelos assírios. É isso que o salmista está dizendo: Deus, ele está conosco, ele é o nosso refúgio. O povo de Deus, ele sempre dependeu dos recursos espirituais e materiais do seu Senhor. E essa é a orientação de Deus, para que nós sempre venhamos reconhecer a nossa dependência total dele, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Mesmo que esses recursos fossem totalmente ignorados pelo seu povo. Então, mesmo quando as pessoas não reconheciam que elas eram totalmente dependentes de Deus, Deus, ele era aquele que provia para eles tudo aquilo do que eles necessitavam. Em Canaã, os cananeus, os habitantes cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os gigazeus, os amorreus, os amonitas, os moabitas, todos aqueles que viviam ali naquela região, eles tinham como uma das suas divindades Baal. E para eles, Baal era o Deus da prosperidade, aquele que enviava a chuva, que fazia a terra germinar, que fazia a terra fazer com que o solo ele fosse rico, de maneira que as suas plantações elas fossem abundantes. É num contexto como esse que no primeiro livro dos Reis, Deus ele envia o profeta Elias para ir até o povo, ali no capítulo 17 de 1 Reis, para dizer: não haverá chuva e nem orvalho cairá sobre a terra, segundo a minha palavra. Porque Deus iria por um espaço de 3 anos e meio mostrar para aquele povo quem era aquele que era o Deus da prosperidade, quem era aquele que enviava a chuva e fazia a terra produzir. Então, mesmo quando não há o reconhecimento do povo, é Deus quem provê todas as coisas. É Deus quem provê tudo, meus irmãos. Eu contei isso aqui, mas eu acho que foi num culto de quarta-feira. Diz que tinha uma família passando por uma situação extremamente difícil financeira, né? Mas era uma família de crente que confiava piamente na provisão do Senhor. E ele tinha um vizinho de uma determinada religião, em que contestava essas suas fidelidades a Deus. E eles passando um aperto muito grande, e quando o vizinho contestava essa sua fidelidade, eles diziam: eu creio que Deus enviará os recursos das quais nós precisamos. Então esse vizinho, ele toma uma decisão de ir até um mercado, fazer uma compra e enviar para essa casa, mas pedir ao entregador que dissesse a essa família, quando eles perguntassem quem foi que enviou, ele dissesse a essa família que havia sido o diabo que tinha enviado aquela compra na casa deles. E assim esse vizinho vai lá, faz uma compra e pede ao entregador, entrega naquela casa, e quando eles perguntar quem foi que entregou, você diga: foi o diabo. E aí quando esse entregador chega com essa compra lá na casa dessa família, esse pai de família pega e começa a glorificar a Deus: graças a Deus, Deus é bom, enviou o recurso e tal. E o entregador esperando ele fazer a pergunta-chave, né? Quem foi que mandou? E aí, como ninguém perguntava quem havia entregado, e aí o rapaz pergunta: escuta, vocês não vão perguntar quem foi que mandou? Esse homem diz: não,
porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus, ele é o provedor, irmãos, e quando Deus manda, realmente até o cão tem que obedecer, não tem jeito. Até o diabo ele se rende às ordens de Deus, não tem para onde correr. E o salmista ele está apresentando essa verdade de que Deus ele é o nosso provedor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Sempre que Israel buscava a ajuda de uma nação pagã, acabava numa situação ainda mais difícil, para que eles definitivamente compreendessem que apenas Deus lhe daria o livramento da qual eles precisavam. Apenas Deus, meus queridos, apenas Deus. Mesmo quando uma outra pessoa te socorre, ela te socorre com base na orientação divina. Então é claro que Deus ele usa alguém, mas em primeira instância é o trabalhar de Deus que faz com que todas essas coisas venham se alinhar, todas essas coisas venham fazer. Sem dúvida, Jerusalém era uma cidade santa, separada por Deus, e que abrigava o seu santuário, mas isso não era garantia alguma de vitória. A fim de que o Senhor os ouvisse e salvasse, o rei e o povo precisavam voltar-se para o Senhor com uma atitude de contrição e de fé. E foi o que fizeram. O texto diz que o rei Ezequias, juntamente com o povo, se colocaram em um objetivo. Eles tinham uma finalidade de buscar ao Senhor em oração, a fim de que o Senhor fizesse um milagre na vida deles. Deus socorreu Jerusalém quando o dia amanheceu, pois o anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios e mandou Senaqueribe de volta para casa. Por certo, o nosso Senhor, ele é o Deus Altíssimo. Bastou dar a ordem e o inimigo foi derrotado. Ele é o Senhor dos exércitos. Em todas as circunstâncias, podemos beber do seu rio de alegria e encontrar a paz e as forças necessárias de que precisamos para cada momento adverso. O Provérbios capítulo 20, verso 7. Também o salmista, no Salmo 127, se eu não estou equivocado, ele fala sobre essa confiança em Deus. O salmista vai dizer: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. É do Senhor que vem a vitória. O Salmo 121, também o salmista vai falar sobre essa mesma questão. Se o Senhor ele não guardar a cidade, diz o salmista, em vão vigiam os sentinelas. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. O salmista ele vai apresentando em diversos momentos que Deus ele é a origem de toda a bênção e de toda a prosperidade nas nossas vidas. É Deus, meus irmãos. Terceira coisa, Deus ele é o nosso Deus e ele será glorificado. A terceira cena mostra o campo ao redor de Jerusalém, em que os soldados assírios estão mortos, suas armas e equipamentos espalhados e quebrados. Não havia ocorrido batalha alguma, mas o anjo do Senhor deixou esses vestígios, a fim de estimular a fé do povo de Deus. O versículo 8, o salmista diz assim, da leitura que fizemos: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações efetuou sobre a terra. O Senhor derrotou e desarmou os seus inimigos e destruiu as suas armas, de modo que não podiam mais atacar. Foi um verdadeiro massacre, meus irmãos. Um anjo, apenas um anjo desceu ali naquele lugar, e foi um verdadeiro massacre. O verso 10 diz: aquietai-vos. Significa literalmente: não mexam em nada, descansem. Aquietai-vos no Senhor significa: fique tranquilo, descansem em Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro vai falar sobre esse descansar no Senhor. Pedro ele diz que a ansiedade não pode tomar conta das nossas ações, do nosso sentimento.
Ele diz: confiai-vos no Senhor, devemos depositar nele, canalizar nele, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Pedro diz: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Aleluia. Pedro, ele dá um exemplo muito grande desse descansar no Senhor, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz que Herodes mandou matar Tiago, e vendo que isso foi agradável à população, ele também mandou prender Pedro, e Pedro ele seria morto na véspera da Páscoa. E quando Pedro ele foi preso, meus irmãos, o texto diz que Pedro ele havia sido algemado, colocado em cadeias, e o texto diz que quando o anjo vem para acordá-lo, despertá-lo, Pedro ele estava dormindo, irmão, um pesado sono. Ele não estava tirando um cochilo, nem aquele sono leve que qualquer barulhinho te acorda. O texto diz que Pedro estava em um pesado sono, de maneira que quando o anjo acorda ele, ele nem sabia se aquilo era real ou se era um sonho. Tamanho sono pesado de Pedro. Eu te pergunto, dormiríamos tranquilos sabendo que nós estamos presos para morrer no dia seguinte? Só faz isso, irmão, quem está 100% plenamente confiando em Deus. Só tem uma tranquilidade. Por muito menos nós perdemos o sono, irmão. Por muito menos a gente passa uma noite em claro. Mas o texto diz que Pedro estava dormindo. Quando Deus diz aquietai-vos, quer dizer descanse. Descanse nele. Gostamos de mexer em tudo, de dirigir a nossa vida, a nossa maneira. Mas Deus é Deus. E enquanto nós não passamos de servos do Senhor, pelo fato de Ezequias e de seus líderes terem permitido que Deus fosse Deus, Ele os livrou dos seus inimigos. Foi assim que Ezequias ele orou. Depois você pode olhar lá em 2 Reis 19:19, na sua oração Ezequias ele diz o seguinte: agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, das mãos dos seus inimigos, né? Para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Deus sabe do que nós mais precisamos no momento. Deus ele sabe do que nós mais precisamos no momento. Porém, Ele tem o tempo certo para agir. E até que chegue essa hora, devemos deixar que Deus ele trabalhe livremente, a seu tempo e ao seu modo. Deus, se nós nos dedicarmos a crer em suas promessas, estaremos ocupados demais para interferir no agir de Deus. Porque é comum isso acontecer. Nós oramos para que Deus ele faça algo, mas em diversos momentos nós queremos tomar a frente e agir no lugar de Deus. Tomar as nossas atitudes, dar o direcionamento para a nossa própria vida. Mas se nós descansarmos no Senhor, temos plena convicção que Ele dará o direcionamento da qual nós mais precisamos para o momento. É possível que talvez não seja aquilo que nós mais gostaríamos, mas com certeza é aquilo que tem de melhor para Deus em relação a nós. Para concluir, Deus ele permite que fiquemos em apertos, para que a nossa fé cresça e Ele seja exaltado. Veja que a oração de Ezequias, ele diz que uma das coisas que ocorreria por meio do agir de Deus é para que todos os reinos da terra saibam que só Ele é o Senhor e o Deus de toda a terra. Precisamos aprender a viver tendo a vida dirigida pelo nosso Senhor, pois Ele sabe qual é a nossa maior necessidade no momento. Ele sabe qual é a nossa maior necessidade do momento. Que Deus nos ajude no processo da nossa caminhada, que Deus ele nos fortaleça, porque é no Senhor que nós encontramos o nosso refúgio e a nossa fortaleza em todos os momentos.
Deus em Cristo abençoe a todos.